Shalom de Deus, amados. Tudo bem? Eu sou a Léa Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Eu estou usando a versão NAA, mas fique à vontade para usar a sua versão preferida, usar a tua Bíblia que você tem aí em casa. Estamos no capítulo 16 do livro de Deuteronômio. As três festas à Páscoa. Capítulo 16. Guardem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor seu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor seu Deus os tirou do Egito, de noite. Sacrifiquem como oferta de Páscoa ao Senhor seu Deus um animal do rebanho ou do gado no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Na Páscoa vocês não devem comer pão fermentado. Durante 7 dias, comam pães sem fermento, o pão da aflição, porque às pressas vocês saíram do Egito, para que todos os dias da vida de vocês se lembrem do dia em que saíram da terra do Egito. Durante os 7 dias, nenhum fermento deve ser encontrado com vocês, em todo o seu território. Também da carne do animal que vocês sacrificarem à tarde, no primeiro dia, nada deve ficar até a manhã seguinte. Vocês não podem sacrificar a Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá, a não ser no lugar que o Senhor seu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Ali vocês devem oferecer o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na hora em que saírem do Egito. Cozinhem e comam a carne no lugar que o Senhor seu Deus escolher. Na manhã do dia seguinte, vocês podem voltar para as tendas. Durante os 6 dias, comam pães sem fermento, e no sétimo dia haverá reunião solene ao Senhor, seu Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia. A festa das semanas, versículo 9. Contem 7 semanas quando começarem a fazer a colheita. Inicie a contagem das 7 semanas. Celebrem a festa das semanas ao Senhor, seu Deus, com ofertas voluntárias trazidas por vocês, segundo o Senhor seu Deus os tiver abençoado. Alegrem-se diante do Senhor seu Deus, vocês, os seus filhos, as suas filhas e os seus escravos, as suas escravas, os levitas que moram nas cidades de vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que estão no meio de vocês, no lugar que o Senhor seu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito. Guardem e cumpram estes estatutos. A festa dos tabernáculos, versículo 13. A festa dos tabernáculos deve ser celebrada durante 7 dias, depois que tiverem recolhido o produto da eira e do lagar. Alegrem-se nessa festa. Vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus escravos, as suas escravas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que moram nas cidades de vocês. Durante 7 dias vocês celebrarão a festa do Senhor, seu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará em todas as suas colheitas e em tudo que vocês fizerem, e por isso vocês certamente poderão se alegrar. Aqui a eira e o lagar, né, tá falando o lugar onde malha trigo na eira, né, e o lagar é onde amassa uva, né. 3 vezes, versículo 16, 3 vezes por ano, todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor, mas cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Nomeiem juízes e oficiais em todas as cidades que o Senhor seu Deus lhe der entre as suas tribos, para que julguem o povo com justiça. Vocês não devem torcer a justiça e não devem tratar as pessoas com parcialidade, nem aceitar suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Sigam a justiça, somente a justiça, para que vivam e herdem a terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não estabeleçam poste da deusa Será, plantando qualquer árvore junto ao altar de vocês, construírem para o Senhor, seu Deus. Nem levantem coluna, porque isso o Senhor, o Deus de vocês, odeia. Colunas, né, irmãos? Hoje nós vemos, né, vários lugares, até na nossa cidade mesmo. Se tu procurar, perto daqueles Rotary Clubs, assim, tem uma coluna, né? Isso aí até hoje, né, os pagãos levantam coluna, né? E é em nome desses deuses. Só aquela coluna, aquela, parece uma torre, né, retinha, com uma ponta em cima, né?
É uma coluna postes ídolos. Agora, vamos para aplicação, né? Aqui no capítulo 16, né, do livro de Deuteronômio, não fala só de festas religiosas de Israel, né? Espiritualmente está revelando como Deus quer que o seu povo viva lembrando da redenção, ingratidão e justiça. Quando a gente olha para o capítulo, à luz do Evangelho, a gente vê que tudo aponta para a obra de Jesus Cristo, né? Ali nos primeiros versículos, a gente vê que Moisés está escrevendo sobre a Páscoa, né? Trazendo a lembrança, né? A Páscoa, onde eles foram libertos da escravidão lá no Egito, né? Moisés começa lembrando o povo da Páscoa, quando Deus tirou Israel do Egito. E o Egito representava a escravidão, o sofrimento e opressão, né? E Deus libertou o povo através do sangue de um cordeiro, né? Nas portas, nos umbrais, lembra? No versículo 1, né, ele fala: guarda o mês de Abibe, celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Espiritualmente, o Egito representa, para nós, hoje, escravidão do pecado. Assim como Israel não podia se libertar sozinho, o ser humano também não pode se libertar do pecado por si mesmo. Por isso, Deus enviou Jesus, né? Que é o sangue dos umbrais lá da porta, né? Então, o sangue que Jesus derramou por nós que nos liberta do pecado, dessa escravidão, né? João 1,29 escreve, ó, ele tá falando ali de João Batista, né? Quando vê Jesus passando por ele, né? Ele tá falando para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá falando de Jesus, né? Que nos liberta do pecado, que tem poder e autoridades espirituais para nos libertar do pecado. A Páscoa era uma sombra, ela aponta para Jesus, né? Jesus é o verdadeiro Cordeiro que derramou seu sangue para nos libertar da condenação. Eu, como toda a Bíblia fala de Cristo, né? Depois ali, a partir do versículo 10, ele está falando das festas das semanas, né? As festas de Pentecostes, né? Depois da libertação, Deus ordena as festas das semanas, quando o povo apresentava ofertas voluntárias, de bom agrado. Deuteronômio 16, versículo 10, então Deus fala: então celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus com ofertas voluntárias da tua mão, segundo a bênção que o Senhor teu Deus tiver dado. Conforme cada um foi abençoado, né, ele vai celebrar e vai ofertar. Ofertas voluntárias. Espiritualmente, isso mostra pra gente que quem foi salvo por Deus vive em gratidão. Tem gratidão pela salvação, pela graça hoje, né? A salvação não produz um coração egoísta, mas um coração generoso. No Novo Testamento, a gente vê que essa festa coincide com o dia em que o Espírito Santo foi derramado, lá em Atos 2, né? No versículo 4, quando teve lá as línguas de fogo sobre eles, lembra que eles estavam reunidos na festa de Pentecostes? No Atos 2,4 fala, né? Todos foram cheios do Espírito Santo. Isso nos ensina que a nova vida em Deus, ela é vivida pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo, para ter a revelação da palavra, entendimento, para ter ousadia, para lutar contra as hostes e potestades, né? Nas regiões celestiais. Né? Todo cristão deve buscar com afinco o Espírito Santo, assim como o fruto do Espírito, que é muito importante, né? Um cristão verdadeiro que tem o amor de Cristo, ele vai ter o fruto do Espírito. Mas o Espírito Santo, a intimidade com o Espírito Santo, ela nos revela as nossas armas espirituais para nós lutarmos no nosso dia a dia. Então é muito importante, né? E o Espírito Santo também, ele ora por nós. Quando a gente não consegue orar, quando nós estamos naqueles dias abatidos, que é normal acontecer, porque somos carne, né? Somos falhos. Então, o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. A gente pode até não entender, mas o Pai está ouvindo, né? Você sabe que o Espírito Santo está orando em nosso favor, né? E também aqui, a partir do versículo 15, ele começa a falar ali das festas dos tabernáculos. Deus habita com seu povo, é a mensagem, né? Essa festa lembrava os anos em que Israel viveu no deserto, nas tendas, dependendo totalmente de Deus. Então, lá em Israel, eles fazem as tendas, né? Todos que têm casa fazem suas tendas nas ruas ou no pátio, né? Até hoje é celebrado isso, né? Quem acompanha o canal ali da Aline em Israel, né? Ela mostra para nós direitinho. No canal do YouTube, né? Aline em Israel. É bem bonito, assim. Então, no versículo 15 ele fala, né? Porque o Senhor teu Deus te abençoará, pelo que certamente te alegrarás. Então, nós reconhecemos as bênçãos do Senhor em nossa vida, então nos alegramos, né? E espiritualmente isso nos lembra que a vida com Deus é uma caminhada de dependência e alegria. Porque quando nós dependemos dele, nosso coração se alegra, porque a nossa alegria ela é espiritual, ela não é terrena. Né? Então, se a gente está nessa vida, se diz cristão, segue a Cristo, vai para a igreja,
mas tá sempre triste, sempre em depressão, sempre em angústia, sempre no desespero, não consegue ter um coração alegre, grato, tem alguma coisa errada, nós precisamos ser tratados, temos que procurar ajuda de pessoas espirituais maduras para nos alinhar de novo a esse caminho, né, de intimidade com Deus, onde vai ser restaurada a nossa alegria, a nossa paz, né, a nossa comunhão, né? E aqui também esse versículo que fala sobre a alegria e a dependência de Deus, ele nos aponta para uma promessa maior, que um dia Deus vai habitar plenamente com o seu povo, né? No Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, fala: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, né? O Senhor Jesus, lá em João 1, né, João escreve, Jesus, ele era o verbo que se fez carne e habitou entre nós, né? No original, eu lembro, eu já vi alguém comentando que tabernaculou entre nós, né? Que montou o seu tabernáculo. O tabernáculo é aquela tenda lá que Deus fez no deserto, bem no meio do povo, né? Ele era o centro, ele é a presença de Deus. Então, Cristo tabernaculou entre nós. Nós vamos também estar na presença de Deus um dia, mas Ele habita hoje, através do Espírito Santo, em nós, né? O Senhor está conosco, está presente. E a partir do versículo 20, ele está falando da justiça, né? O caráter do povo de Deus. No final do capítulo, Deus ordena que os juízes julguem com justiça. Deuteronômio 16, 20, ele fala: justiça, somente a justiça seguirás. Isso revela uma coisa muito profunda para a gente. Deus não quer apenas culto, ele quer um povo transformado. Adoração verdadeira não é só celebrar festas, né? Viver rituais, mas é viver com retidão, com verdade, com justiça. Não basta só aparência, né? Não basta só nós nos arrumarmos, irmos lá na igreja fazer um culto lindo, maravilhoso. Depois entra no carro para casa, já tá tudo, né? Já esqueceu tudo que viveu ali. Não, o Senhor nos chama a viver com retidão, com verdade, com justiça. Cristo é a nossa Páscoa, Ele nos libertou do pecado. A vida cristã deve ser uma vida de gratidão e entrega a Deus. O povo de Deus deve refletir a justiça e o caráter do Senhor. E tudo isso se cumpre lá em Jesus, né? No 1 Coríntios, capítulo 5, 7, Paulo escreve pra gente: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aleluia. O Senhor cumpriu toda a palavra, né? Amém. Capítulo 17. O castigo da idolatria. Não sacrifique ao Senhor seu Deus um novilho ou uma ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois isto é abominação ao Senhor seu Deus. Se no meio de vocês, em alguma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá, aparecer algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor seu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá sirva outros deuses, olha aí, ó, misericórdia, né? E os adore, ou faça isso com o sol, a lua ou todo o exército do céu, o que eu não ordenei. E se isto lhes for denunciado a vocês, o ouvirem, então devem indagar bem, e se for verdade, certo que se fez tal abominação em Israel, devem levar o homem ou a mulher que fez este malefício aos portões da cidade e apedrejá-los, até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Então tem que ser muito bem pesquisado isso aí, né? Tem que ter 2 ou mais testemunhas, né? Não podia ter só uma pessoa que poderia querer fazer maldade com aquela outra para matar ela, né? A mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, e assim eliminarão o mal do meio de vocês. Versículo 8, o julgamento das questões difíceis. Se aparecer alguma coisa difícil demais para ser julgada, um caso de homicídio, uma demanda, um caso de violência ou outras questões de litígio, então vocês devem se dirigir ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher. Vocês virão aos sacerdotes, levitas e ao juiz que houver naqueles dias, buscando uma solução, e eles anunciarão a sentença do juízo, e vocês farão segundo o mandado da palavra que anunciarem, do lugar que o Senhor escolher, e terão cuidado de fazer tudo que eles ensinarem. Façam segundo o mandado da lei que eles ensinarem, e de acordo com o juízo que eles disserem. Da sentença que eles anunciarem, vocês não devem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. As pessoas que se mostrarem orgulhosas e não der ouvidos ao sacerdote que está ali a serviço do Senhor, seu Deus, nem ao juiz, essa será morta. E assim vocês eliminarão o mal de Israel, para que todo o povo ouça, tema e jamais se encha de orgulho. Versículo 14. A eleição e os deveres de um rei.
Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus está dando a vocês, para que dela tomem posse, e estiverem morando nela e disserem, poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor, vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele que o Senhor seu Deus escolher. Homem estranho, que não seja do meio dos seus compatriotas, vocês não devem pôr como rei sobre vocês, e sim um do meio dos seus compatriotas. Porém, esse rei não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito, para multiplicar cavalos, pois o Senhor já lhes disse, nunca mais vocês devem voltar para este caminho. Esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres para que seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. Também, quando se assentar ao trono do seu reino, mandará escrever um livro, uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para os cumprir. Ele fará isso para que seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda. Assim prolongará os dias no seu reino, ele e os filhos dele no meio de Israel. Oh, glória! Aqui a gente vê, né, que o Moisés continuou com as instruções que Deus deixou para o povo, né? Mas espiritualmente também está revelando a santidade de Deus, a necessidade de justiça que aponta para o verdadeiro rei, né? Que viria, que é Jesus. Esse capítulo trata de 3 temas: adoração verdadeira, justiça entre o povo e o futuro rei de Israel. Deus exige adoração pura. Né, nos versículos 1 ali ele já fala, né, ele ordena que nenhum sacrifício defeituoso seja oferecido a ele. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi nem cordeiro em que haja defeito algum, porque é abominação ao Senhor teu Deus. Né? Espiritualmente isso mostra que Deus merece o melhor, não aquilo que sobra. O sacrifício tinha que ser perfeito, porque apontava para o sacrifício perfeito de Cristo. No Evangelho nós vemos o cumprimento disso lá na primeira carta de Pedro, né? Capítulo 1, versículo 18 e 19. Fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Porque o plano de Deus é perfeito, né? Jesus é o sacrifício perfeito que Deus aceitou para a nossa salvação. Aleluia! Né? Nos versículos 2 a 7, a gente vê o pecado da idolatria e o juízo, né, sobre esse pecado. Moisés alerta que se alguém abandonasse o Senhor e começasse a adorar outros deuses, o sol, a lua, as estrelas, deveria ser julgado. Isso mostra algo muito sério. A idolatria destrói o relacionamento com Deus. Espiritualmente, idolatria não é apenas imagens. Qualquer coisa que toma o lugar de Deus no nosso coração se torna um ídolo. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? O Novo Testamento confirma também esse princípio. A primeira carta de João, capítulo 5, versículo 21, ele deixa bem alerta, né? Lá no finzinho, ó. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Seja ele de pedra, de madeira, de pau, de barro, seja ele uma pessoa que a gente coloca no lugar de Cristo, né? Às vezes é o cônjuge, é os filhos, é o parente, é um artista, né? Nos versículos 8 a 13, fala da importância da justiça. Deus estabelece que causas difíceis deveriam ser levadas aos sacerdotes e juízes para que o povo fosse instruído segundo a lei. Isso mostra que Deus é um Deus de ordem e justiça, desde o começo, né? Espiritualmente também aponta para algo maior, Jesus, que é o juiz perfeito, né? No Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 22, né? O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Né? Jesus veio, né, para ser o nosso juiz, o justo juiz. Né? Cristo é aquele que julga com perfeita justiça, o justo juiz, aleluia. Dos capítulos 14 ao 20, está falando sobre a profecia sobre o rei de Israel. Aqui Deus já está prevendo para eles que um dia Israel pediria um rei, né? Que aconteceu logo adiante, né? Saul, né? Levantaram Saul como rei. Deus levantou, né? Porque o povo pediu, né? Mas ele estabelece regras para esse rei. O rei deveria ser escolhido por Deus, não confiar em poder militar, não acumular riqueza, não ter muitas mulheres, meditar constantemente na lei de Deus. No versículo 19 ele fala, né, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, né, a palavra de Deus, né, as escrituras ali, para aprender a temer ao Senhor seu Deus, para não se afastar de Deus, né. E infelizmente muitos reis de Israel falharam nisso, né, assim como Salomão, né, e o próprio Saul também, né.
Mas espiritualmente isso aponta para o rei perfeito, que viria, né? O rei Jesus, né? Jesus Cristo. Ele é o rei escolhido por Deus, ele é o rei justo, o rei humilde, o rei que obedeceu perfeitamente toda a palavra. O rei que vem em obediência a Deus, né? Foi obediente, obediente até morte de cruz, né? Como diz a palavra. Lá em Apocalipse 19, versículo 16, né? Ele fala, né? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Então fica esse ensino para nós aqui do capítulo 17, né? Deus exige adoração verdadeira e sincera. O pecado da idolatria nos afasta de Deus. E Jesus é o verdadeiro rei justo que governa com perfeição. E o versículo para nós guardar é Filipenses 2, versículos 10 e 11. Para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, Deus te abençoe. Capítulo 18. A herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas. Os sacerdotes, levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Comerão das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido. Não terão herança no meio dos seus compatriotas. O Senhor é a herança deles, como ele mesmo lhes prometeu. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes da parte do povo. Dos que oferecerem sacrifício, seja gado ou rebanho, devem dar ao sacerdote a espada, as queixadas e o estômago. Vocês devem dar-lhes as primícias do cereal, do vinho e do azeite, e as primícias da tosquia das ovelhas, porque o Senhor, o Deus de vocês, escolheu os levitas e os filhos deles no meio de todas as tribos de Israel para ministrarem em nome do Senhor todos os dias. Se um levita que estiver morando em qualquer das cidades de todo Israel vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu e ministrar em nome do Senhor, o Deus de vocês, como fazem todos os outros levitas que ali ministram diante do Senhor, ele deverá receber porção igual a dos outros levitas para comer, além das vendas do seu patrimônio. Versículo 9. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhe der, não prendam os costumes abomináveis daqueles povos, que não existe entre vocês ninguém que queime o seu filho ou sua filha em sacrifício, que eles faziam isso ao Moloque, né, os povos pagãos, nem que seja adivinho ou prognosticador, olha aí, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, quer falar com mortos, né, fez essa prática abominável ao Senhor, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos, meu Deus, né? Olha aí como a gente vê, quantas pessoas estão no engano até hoje, né? Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus. Porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. Versículo 15. A promessa do grande profeta. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio de seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. E ele vocês devem ouvir, porque aqui é Moisés falando, né? Porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram, não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse, eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante no meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção. Não tenham medo dele. Aqui Deus está falando, quando o profeta falar e não acontecer, é mentiroso. Não é pra gente temer o que ele disse. É misericórdia, né?
Aqui no capítulo 18, ele é muito importante espiritualmente, porque fala sobre os sacerdotes, né, a rejeição da feitiçaria e a promessa de um grande profeta que viria. Quando nós olhamos para esse texto, à luz do Evangelho, a gente vê que ele aponta diretamente para Jesus Cristo. Né? Do capítulo 1 ao 8, está falando da provisão de Deus para os sacerdotes. Deus determina que a tribo de Levi, responsável pelo serviço lá do templo, não teria terras como herança, né? Porque o próprio Senhor seria sua herança. No versículo 2 está escrito assim, ó, por isso não terá herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como já lhe tem dito. Espiritualmente, isso nos ensina que servir a Deus é maior do que possuir riquezas materiais. A verdadeira herança do povo de Deus é o próprio Senhor. Aleluia. Né? No Novo Testamento, a gente vê que em Cristo, todos os crentes são chamados para uma vida de sacerdócio espiritual. Nós somos nação eleita, né? Lá em 1 Pedro 2, versículo 9, está escrito: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Né? Deus levantou e falou isso para Abraão, né? E nós somos sacerdotes de Deus. Oh, glória. Essa é a nossa maior herança, né? Nos versículos 9 a 14, Deus proíbe a feitiçaria e o ocultismo. Deus alerta Israel para não imitar as práticas pagãs das nações ao redor. E hoje nós somos a Israel espiritual de Deus. Então vale para nós também. Feitiçaria, adivinhação, consultar mortos, magia e encantamentos. Tudo ali que eu li, né? Então, pois todo aquele, lá no versículo 2, ele fala, no versículo 12, né? Ele repete, ó. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então, nós estamos bem instruídos, né? Espiritualmente, isso mostra que Deus quer que o seu povo confie somente nele. O ocultismo é uma tentativa de buscar poder ou conhecimento fora de Deus. No Evangelho, nós somos chamados a viver guiados pelo Espírito Santo. João 16, 13 fala pra gente: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus e não por espíritos agoureiros, adivinhos, né? Dos versículos 15 a 19, a promessa do grande profeta. Aqui está uma das profecias mais importantes do Antigo Testamento. Moisés diz que Deus levantaria um profeta semelhante a ele e o povo deveria ouvi-lo, né? Semelhante ao próprio Moisés. Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti. Ele está falando para Israel, né? De teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Essa promessa não se refere apenas a qualquer profeta. Ele está apontando diretamente para Jesus Cristo. E no Novo Testamento isso é confirmado, lá em Atos capítulo 3, versículo 22. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo. Então, Jesus é o cumprimento dessa profecia, porque ele revela perfeitamente a vontade de Deus, ele fala com autoridade divina, ele é o mediador entre Deus e os homens, né? E dos versículos 20 a 22, nos ensina que Moisés está nos ensinando como reconhecer um falso profeta. Deus também alerta, né? Estava alertando aquelas pessoas lá em Israel, porque né, sempre existiram os falsos profetas, né? E aqueles que falariam em nome de Deus sem que eles tivessem enviado, né? Então, aquela pessoa que, desde que Deus está te falando, e o Senhor manda te dizer, e quando não é de Deus, né? Então, no versículo 18, no capítulo 18, né, aqui do versículo 22, Deus manda dizer, né? Quando o profeta falar em nome do Senhor e a palavra não se cumprir, essa palavra o Senhor não falou. Isso ensina que a verdade de Deus nunca falha. Jesus também alertou sobre falsos mestres. Mateus 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos mestres. Né? Próprio Cristo, né, nos ensina. Então, conclusão espiritual do capítulo 18. Ele nos revela 3 grandes verdades do Evangelho, né? Primeiro, Deus é a nossa verdadeira herança. Segundo, devemos rejeitar todo tipo de ocultismo e confiar somente no Senhor. E terceiro, Jesus é o profeta prometido, que revela plenamente a vontade de Deus. E um versículo para nossa meditação é Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, né? E o Filho é Jesus, né, irmãos? Glória a Deus. Capítulo 19. As cidades de refúgio. Quando o Senhor, seu Deus, eliminar as nações cuja terra dará a vocês, e quando vocês desalojarem essas nações e morarem nas cidades e nas casas deles, separem 3 cidades no meio da terra que o Senhor, seu Deus, dará a vocês, para que dela tomem posse.
Preparem o caminho e dividam em 3 partes a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dará por herança. E isto será para que nela se refugiem todo homicida. Este é o caso do homicida que nela se refugiar, para que salve a sua vida. Aquele que involuntariamente matar o seu próximo, a quem não odiava. Assim, se alguém entrar com seu próximo na floresta para cortar lenha e manejando com impulso machado para cortar uma árvore, o ferro soltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, aquele homem poderá se refugiar numa dessas cidades e salvar a sua vida. E isso para que o vingador do sangue não persiga o homicida quando ficar furioso e o alcance por ser longo o caminho. Ele tire a vida porque não merece morrer, pois não odiava. Portanto, ordeno a vocês que separem 3 cidades. Se o Senhor, seu Deus, ampliar o território de vocês, como jurou aos pais de vocês, e lhes der toda a terra que prometeu a eles, desde que vocês guardem e cumpram todos esses mandamentos que hoje lhes ordeno, amando o Senhor, seu Deus, e andando nos seus caminhos todos os dias, então vocês devem acrescentar mais 3 cidades além dessas 3, para que não derrame sangue inocente na terra que o Senhor, seu Deus, lhes está dando por herança, pois vocês seriam culpados da morte dos homens inocentes. Mas se houver alguém que odeie o seu próximo, arma-lhe ciladas, levante-se contra ele. E o mata, e então se refugia numa dessas cidades. Os anciãos da sua cidade mandarão tirá-lo dali e entregá-lo na mão do vingador do sangue, para que seja morto. Não olhem para ele com piedade, pelo contrário, exterminem de Israel a culpa do sangue inocente, para que tudo vá bem com vocês. A respeito das divisas e das testemunhas. Versículo 14. Não mudem os marcos de divisa do seu próximo, que os antigos fixaram na herança de vocês, na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, para que dela tomem posse. Uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para o acusar de alguma transgressão, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão diante do Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes examinarão o caso com cuidado, e se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, receberá o castigo que tinha em vista por seu irmão, e assim exterminarão o mal do meio de vocês, para que os que ficarem ouçam, temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de vocês. Não olhem para ele com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Aqui no capítulo 19, a gente vê o Senhor tratando principalmente de justiça, misericórdia e proteção da vida, né? Deus estabelece leis para proteger os inocentes e garantir julgamentos justos, né? E espiritualmente, esse capítulo revela o caráter justo e misericordioso de Deus. E também aponta para a obra de Cristo, né? As cidades, refúgios, né? Deus oferece misericórdia, Deuteronômio ali dos versículos 1 a 13, Deus está oferecendo uma misericórdia através das cidades refúgio. Ele ordena que fossem separadas essas cidades, porque se alguém matasse outra pessoa sem intenção, poderia fugir para uma dessas cidades, para não ser morto, né, pelo vingador da família. Que isso era uma prática da época, né? No versículo 4, ali ele fala, né? Este é o caso do homicida que fugirá para ali, para que viva aquele que ferir o seu próximo sem intenção. Essas cidades eram lugares de proteção e misericórdia, onde a pessoa poderia ser julgada com justiça. A aplicação espiritual para esse texto, essas cidades, elas apontam para algo muito maior, para Jesus, né, que é o nosso refúgio. Todos nós somos pecadores e merecemos condenação, mas em Cristo nós encontramos salvação e proteção. Quando há o verdadeiro arrependimento, né, irmãos? Quando a gente reconhece o nosso erro, nosso pecado, e colocamos aos pés da cruz, pedimos perdão, e nós arrependemos e pedimos perdão, o Senhor nos perdoa, nos guarda, nós somos refugiados nele, né? Romanos 8:1, Paulo fala sobre isso, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Assim como o fugitivo corria para a cidade de refúgio, o pecador hoje ele corre para Cristo, para encontrar perdão, né? E vai encontrar perdão, se houver verdadeiro arrependimento. Nos versículo 14,
Deus fala de não mudar os limites da terra, né? Deus ordena que ninguém mova os marcos que delimitavam a terra do próximo. No versículo 14, não removerás os marcos do teu próximo. Isso ensina a respeito pela propriedade e justiça entre o povo. Da terra ali que fala é das propriedades, né? Do espaço que foi dividido entre os povos ali. Espiritualmente, isso também nos lembra que Deus estabelece limites e princípios para proteger a vida em sociedade. Né? Nós temos regras, princípios morais, leis morais para viver em sociedade. Se a gente quer ser respeitado, nós temos que respeitar essas leis, né? Tanto leis humanas como as leis espirituais, né? E dos versículos 15 a 21 fala da importância de testemunhas. Ali Deus estabelece que uma acusação não poderia ser confirmada por apenas uma pessoa, né? Seriam necessárias duas ou três. Não bastava chegar lá com uma pessoa, né, de pendurada que, a pessoa fez isso e isso. Não. Tinha que ter mais duas ou três pessoas ali para confirmar que alguém tinha pecado, estava errado, né? No versículo 15 fala: uma só testemunha não se levantará contra alguém, por qualquer que seja o pecado. Por isso que lá no Novo Testamento, né, Deus fala, né, Jesus fala, onde estiver dois ou três, né, onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estarei. Que são duas ou três testemunhas, entenderam? Né? Que lindo, né, quando a gente entende isso, né? Esse princípio aparece novamente lá no Novo Testamento. Ó. Mateus 18, versículo 16. Pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra será confirmada. Viu? E Jesus fala, né? Quando a gente está numa reunião, que está orando, buscando o Senhor, aonde estiverem duas ou três pessoas, eu ali estarei. Então o Senhor vai estar confirmando aquela palavra, né? Que benção, né? Isso mostra que Deus valoriza a verdade e a justiça nos julgamentos. E também aqui no versículo 19 está falando das punições falsas, né? Far-lhe-eis, como cuidou fazer a seu irmão. Então ele vai fazer com a gente como a gente fez com o nosso próximo, né? Se alguém acusasse falsamente outra pessoa, receberia a mesma punição que queria impor àquele que era inocente. Esse princípio ensinava que a mentira e a injustiça não podem permanecer no meio do povo de Deus, né? Conclusão espiritual. O capítulo 19 revela três verdades muito importantes. Primeira, Deus é justo, mas também é misericordioso. Segundo, Cristo é nosso verdadeiro refúgio contra a condenação. Terceiro, o povo de Deus deve viver em verdade e justiça. E o versículo para nossa meditação é Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Glória a Deus. E aqui nós terminamos mais uma leitura. Deus te abençoe.